o livro Introdução à Teologia Católica para Leigos. Então vamos dar uma visão pedagógica sobre o livro para que possamos entender principalmente o esquema que é dado no livro. Em primeiro lugar, no esquema geral, vai numa visão sincrônica e diacrônica. Quer dizer isso, no desenvolver da história, por isso a linha histórica está no meio do quadro, é a própria revelação de Deus, que começa com a criação, o cume é nosso Senhor Jesus Cristo e se encerra com a escatologia. E de forma sincrônica, de cima para baixo, vem a própria Trindade e como ela se revela em Jesus, toda a teologia sobre esta revelação em Cristo Jesus e todas as disciplinas em torno da própria cristologia que analisa a vinda da palavra de Deus na carne. Em primeiro lugar, começar pelo cume, lá que é a teoria sobre Deus. Então, Deus que se revela. Por isso, a teologia vai se preocupar com a revelação, que está contida na tradição, e dentro da tradição surge a tradição consignada por escrito, que é a Sagrada Escritura. Esse patrimônio da revelação, ele é analisado, estudado e aplicado na nossa realidade. E nessa medida, a nossa fé iluminada volta novamente para essa fé iluminada para a revelação, para melhor entendimento, e quanto mais entendemos, volta de novo para a nossa fé, há um maior crescimento na nossa fé, pela imersão maior na revelação, na tradição, Sagrada Escritura, tudo custodiada pelo magistério, e novamente essa fé esclarecida volta a estudar novamente a revelação, há mais iluminação, e isso volta de novo à nossa vida, e assim nós vamos crescendo, né? Então, esse Deus que se revela é o Deus vivo, verdadeiro, o Deus que é amor, o Deus que é salvador e que quer a plenitude de vida do ser humano. Esse Deus que para nós vai ser o Deus Trindade. Então, esse Deus que se revela, ele se revela em fatos revelativos. Ele se revela na história. Então, outra característica do Deus que se revela, ele se revela na história e em fatos revelativos. Ele intervém na história. Em segundo lugar, se ele intervém na história, a primeira intervenção de Deus na história é a própria história, que é a criação. Então, esse Deus chama não só o homem e a mulher como o cume da criação, mas chama todo o universo criado, inclusive aí a disciplina de angelologia, que é estudar os anjos como criaturas espirituais. Então, Deus que se revela, ele se revela em primeiro lugar na sua criação. A revelação, ela tem uma ciência própria que a estuda, que é a teologia fundamental. Então, a teologia fundamental vai estudar os critérios dessa revelação, a sua legitimidade, como ela aconteceu, como ela se expressa. A teologia positiva, que vai estudar a Sagrada Escritura como fonte da revelação dentro da tradição e como esses dados revelativos são trabalhados, são estudados aí pela teologia especulativa, que vai pegar dados da revelação e vai relacioná-los entre si para saber verdadeiramente qual é a verdade que Deus nos revela para a nossa salvação. Então, a missão da teologia fundamental é estudar a própria revelação. Essa revelação está, como diz a Constituição Dogmática Dei Verbum, consignada em Sagrada Escritura. Então, a Sagrada Escritura, desde o Pentateuco da Torá, passando pelos livros históricos, pelos livros proféticos, o Novo Testamento, que é o centro, são os evangelhos, as cartas paulinas,
as cartas católicas, o Apocalipse. Então, estudar a Sagrada Escritura como fonte na qual nós acessamos essa revelação. O centro da história, para nós como Hebreus 1, Deus falou de muitos modos, e agora, nos últimos tempos, que esses que são os nossos, porque falou a palavra definitiva com a palavra de Deus encarnada, então a chave da teologia é a cristologia, que nós vamos estudar a palavra de Deus encarnada, Jesus Cristo, Deus e homem. Então, ter uma visão equilibrada de Jesus Cristo, Deus e homem, nós temos verdadeiramente a visão correta de quem Deus, esse Deus que nos revela totalmente. Ele se revela totalmente a nós. Então, uma espiritualidade que brota de um estudo, de um conhecimento da palavra de Deus, porque a teologia também é o estudo dessa palavra de Deus que se revela, é ter a visão equilibrada de Jesus Cristo, Deus e homem. Então aí nós começamos a ter verdadeiramente uma espiritualidade sadia, uma vida sadia, iluminada pela palavra de Deus. Para isso nós temos que estudar a Mariologia. A Mariologia vai estudar o papel de Maria Santíssima com relação ao seu Filho Jesus. Tudo em Maria aponta para o seu Salvador e nosso Salvador. Tudo aponta para ela ser mãe de Deus, que é a sua vocação primeira. Então, estudar Maria como Imaculada, Virgem, Mãe de Deus e Assunta, em torno do mistério de Cristo, em torno do mistério do Deus que se revela. Outro fato é a doação do Espírito. Então, com Jesus, que é o primeiro Paráclito, se revela o outro Paráclito, que é o Espírito. Então, quem é a pessoa do Espírito Santo? Sua missão de santificar, de ser vivificante, da sua missão de levar a nós que somos o povo de Deus, a entrar em comunhão com o próprio Deus. E aí a missão da pneumatologia, que vai estudar o Espírito Santo como pessoa, como a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e que, por consequência, aí sim, depois de ter visto que Deus se revela na criação, envia a palavra encarnada, e essa palavra que passa pela crucificação e ressuscita, doa-nos o Espírito. Então agora podemos estudar a teologia da Trindade, porque se agora a Trindade se revela totalmente no mistério do Cristo morto ressuscitado e da doação do Espírito. Então, a estudar a teologia da Trindade, o Deus uno e trino, estudar a sua essência e como ele se manifesta na história, na Trindade econômica, a Trindade que se manifesta na história. Esse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, ele quer entrar em comunhão conosco. Essa comunhão, essa autodoação de Deus para nós, é a teologia da graça que vai estudar. Então, Deus que não só dá algo para nós, mas se dá a nós, mas porém não se confunde conosco, por isso a graça nos é dada, e como está em Efésios 2,8, é pela graça que vós sois salvos. Então, essa graça que nos salva, como a graça age em nós, como a graça age no ser humano, na natureza humana, a relação entre liberdade e graça, tudo isso ficar claro na teologia da graça para nós. Jesus Cristo, morto e ressuscitado, sobe ao céu, doa o Espírito, mas não é individual, mas sim em igreja. Jesus deixa a sua igreja, como vai dizer em Mateus 16, a minha igreja. Então, quem é a igreja? Então, a igreja, essa realidade humano-divina, como Jesus é uma realidade humano-divina, a igreja é uma realidade humano-divina, com as suas características una, santa, católica, apostólica, com a sua estrutura hierárquica, apesar de ser e é instituição, mas há um mistério por trás da Santa Igreja. Então, a eclesiologia vai estudar esse ente chamado igreja. É a missão da eclesiologia.
E como a igreja é uma instituição, também tem a ciência do direito canônico, que vai estudar esta igreja. Também nossos primeiros pais, os padres da igreja, foram aqueles que começaram a estudar a Sagrada Escritura, mas a estudaram dentro da tradição e em igreja. Então, eles são as primeiras vozes. Aí vai entrar a patrologia, que vai estudar os padres em si, a patrística, que vai estudar seus escritos, que esses são nossos primeiros pais. Então, deles nós vamos obter uma ciência sagrada, e aí as disciplinas da patrística e da patrologia estão aí para nos ajudar a entender. Essa igreja, como ente, ela tem história. Então, a história da igreja não é somente uma coleção de fatos, mas a história da igreja quer ver como Deus continua agindo através da sua igreja durante os séculos, com suas falhas, mas com suas virtudes, com a graça, mas também com o pecado. Então, esse ente, que é a igreja, humano e espiritual, foi percorrendo a história nesses 2000 anos. Então, aí vai entrar a disciplina da história da igreja e a história do dogma, que vai estudar como o dogma se desenvolveu. As verdades de fé foram sendo descobertas, porque a revelação está lá, mas ela vai sendo cada vez mais conhecida, estudada, e o Espírito que nos revela todas as coisas vai ajudando a igreja a compreensão cada vez maior desse algo enorme que é a própria revelação de Deus. Então, a história dos dogmas vai estudar como que esse corpo de verdades cresceu. Não mudou, mas cresceu. A igreja se manifesta pela sua ação, como nós, como pessoas, nos manifestamos pela nossa ação. E aí a pastoral. Então, a teologia pastoral vai estudar o agir da igreja como ente. E esse agir, e aí é algo muito importante, se Jesus é sacerdote, profeta e rei, ele é ungido, ele é o possuidor do Espírito, e essa possuição do Espírito se manifesta na profecia, no sacerdócio e na dimensão maior de sua doação na caridade, a igreja da mesma forma. Então, na dimensão aí do munus da palavra, nós vamos ver tanto a teologia catequética como o ensino da igreja, imitando a pedagogia divina, foi crescendo nesses séculos, e hoje como se estrutura esse ensino, fazer com que a palavra penetre no coração das pessoas, e a homilética, né? A pregação litúrgica. Então, esse munus da palavra, além de todo o estudo da Sagrada Escritura, aqui é na dimensão pastoral. Na dimensão pastoral e também teológica vai ter a liturgia. Então, a dimensão sacerdotal de Cristo é vivida pelo cristão. Então, todo o desenvolver histórico da liturgia, como celebração do mistério pascal, como exercício do sacerdócio de Cristo, como isso foi vivido e é vivido, como a memória do santo sacrifício é vivida, aí a teologia da liturgia, na dimensão do munus da liturgia, do munus sacerdotal de Cristo. E aí cada um dos sacramentos. Então, estudar os sacramentos, tanto na sua base bíblica, desenvolvimento histórico, e na sua teologia específica, cada um dos 7 sacramentos. E por fim, o munus da caridade. O munus da caridade, aí nós queremos ver o ser humano em sua ação, o agir humano que brota da decisão humana. Então, esse agir humano vai ser estudado pela teologia moral, tanto a moral fundamental como a moral especial. Então, vai estudar esse agir moral do ser humano que age e verdadeiramente manifesta a sua própria decisão, mas também cada ser humano é um itinerário de decisões. E essas decisões nós cremos que está sendo movida pela graça. E quando movida pela graça, essas ações nos fazem crescer.
e aí a teologia espiritual. Então, a nossa decisão, que vai brotar em ações, e o itinerário dessas decisões é a teologia da graça. A dimensão do espírito que age no ser humano é a teologia mística. A dimensão do esforço humano para crescer na graça de Deus é a teologia cética. As duas nomes antigos, mas formam o que hoje a gente entende por teologia da espiritualidade. Por fim, esse ente igreja não é fechado em si. Ele se relaciona com o mundo. Então, com os outros cristãos, nossos irmãos separados, a teologia ecumênica, que vai se desdobrar na teologia também da missão. Então, teologia ecumênica, relacionamento com os cristãos. A teologia da missão, levar a palavra de Deus e formar igreja em outros lugares. Junto com a teologia ecumênica está o diálogo interreligioso, o diálogo com a cultura. Saber dialogar com pessoas que são diferentes de nós. Tudo isso se encerra com a escatologia. Tanto a escatologia pessoal, quando nós morreremos e vamos para Deus, e toda a dimensão do eterno, e a escatologia do mundo, quando tudo se encerrará em Deus. Então, a teologia aí que vai estudar essas últimas coisas, que vai estudar o nosso futuro, é a escatologia. E aí se encerra a história, porque estaremos imersos em Deus, nosso Senhor. Amém.